suprir as dificuldades, sejam elas na ponta, no serviço terciário, nos encaminhamentos, porque essa é uma batalha aí que acho que a gente ainda tem alguns meses pela frente, todos nós juntos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, para me apresentar um pouco, eu me chamo Fernanda Espadoto, eu sou assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do campus de São Paulo. Eu sou uma das 16 que ficou aqui no Hospital das Clínicas no enfrentamento das pacientes com Covid, né? A gente dividiu o serviço, o alto risco foi para o Hospital Universitário e nós ficamos só para atender Covid no Instituto Central. Isso foi de março a setembro, outubro voltamos do HU e agora a gente tem a área Covid e a área não Covid e eu continuo atuando na área Covid também. E com a diferencial que a partir de janeiro agora a gente tem uma UTI, uma das 10 UTIs do Hospital das Clínicas é de 12 leitos, ela é preferencialmente para gestantes com Covid, e nós estamos tendo a grata experiência de participar, nós como obstetras de alto risco, atuando e dando plantão dentro da UTI junto com o intensivista, né, que eu acho que isso é uma experiência também que eu gostaria ao longo do caminho de trazer para vocês, porque isso tem ajudado a gente muito aqui nos resultados. Mas a ideia é essa, então, a gente foi convidado, né, Suê, para escrever o manual do Ministério para manejo de grávida com Covid, meio que no susto lá em maio, né, em junho, a primeira versão do manual foi atualizada e saiu ao ar em agosto. Nós amadurecemos de lá para cá, a gente reaprendeu algumas coisas, tanto que nós estamos reeditando o manual com algumas correções agora. E a ideia é essa, né, gente? Eu acho que ninguém tem todas as respostas dessa doença, é uma doença nova, uma doença que aflige todo mundo, e para todos nós que de alguma maneira trabalhávamos com redução de morte materna, ela vem nos assombrar aí, porque é uma doença que para gestante é realmente extremamente grave. Então é um prazer estar aqui, não é ensinando, e sim compartilhando com vocês o que a gente já aprendeu, o que vocês aprenderam e como que a gente pode chegar lá para enfrentar aí esse tsunami. Obrigada, e eu dou a palavra aí para a Suê. Então, eu já tinha falado um pouquinho antes, né, de começar a sessão. Meu nome é Suê Zaksum, eu sou professora aqui da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Participo desse grupo, como a Fernanda falou, e, Fernanda, Didone, eu acho que eu dei uma olhada na apresentação rapidamente que a Fernanda nos enviou, ela vai apresentar o caso clínico, Fernanda, e ela fez um apanhado teórico também, para ressaltar alguns pontos, né? Então, acho que a ideia é a Fernanda Didone passar o caso, e depois, quando terminar, a gente entra aí com a discussão, certo? Então, tá bom. Fernanda Didone, a palavra é sua. Então, bom dia a todos, né? Agradecer a oportunidade, professora Suê, professora Fernanda, também eu me formei aqui em Chapecó mesmo, pela Unichapecó, fiz a minha residência no Rio Grande do Sul, pela Federal Fronteira Sul, no Hospital São Vicente de Paulo. Voltei para cá em 2017 e recentemente eu assumi a coordenação, então, da residência de ginecologia e obstetrícia aqui do Hospital Regional do Oeste de Chapecó, que ele contempla, então, essas duas universidades e o hospital, uma parceria entre os três para estar, enfim, desenvolvendo a residência. Pensando nos serviços de vocês, acho que nosso serviço é um pouco novo ainda, né? Não temos tantos anos de residência. E então a gente foi convidada a participar um pouquinho, né? Aprender sempre, né? Enfim, compartilhar um pouco da nossa experiência. Nós atendemos aqui vários municípios da nossa região, é o interior de Santa Catarina, então são vários municípios menores que acabam encaminhando as pacientes para cá, principalmente na nossa maternidade de alto risco. Nós não tivemos, assim, um fluxograma tão distinto como a doutora Fernanda comentou, de conseguir ter um obstetra trabalhando junto nas UTIs, ou até uma porta de entrada separada somente para
para as gestantes, mas fomos organizando o serviço como daria em função dessa pandemia, que teve os momentos de piora, melhora. Então, eu vou passar a palavra para a Reinalda, nossa residente, que ela vai iniciar, então, com o caso clínico. Ó, se vocês estão na mesma sala, vai ficar com microfonia. Tem que desligar um dos computadores, no geral, viu? Então, vou ter que sair. Essa aqui. Pode começar. Então... Um pouquinho aqui. Compartilhar. Se apresenta. Então, bom dia. Eu me chamo Reinalda Lima dos Santos, eu sou R3 do Programa de Residência Médica aqui do Hospital Regional do Oeste, em Ginecologia e Obstetrícia. Não vai conseguir ficar se vendo aqui só. Só um momentinho. Eu tenho que puxar só para os slides. Aqui? Atrás. Você tira essa. Aqui? Do Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. Então, estou junto com a minha coordenadora, a doutora Fernanda Didoni Piovesana Giacomazzi, e nós vamos trazer um caso clínico de gestante Covid-19. Vocês estão conseguindo visualizar? Acho que não, porque você ainda não compartilhou a tela. Eu não Sabe compartilhei. como faz? Nós estamos tentando compartilhar. Só um momento, então nós estamos tentando compartilhar aqui. Nossa, aqui. Vai. Aqui. Compartilhar. Reinalda, entra em compartilhar, aí você vai aparecer a opção, uma janela, tela inteira. Isso. Tá dando certo. Deu certo? Deu, bom. Então está bem. É isso aí, né? É, isso aí. Conseguiram uma janela? Uhum. Então, nós vamos... Vou iniciar a apresentação. JTG, feminino, 30 anos, natural de Chapecó, Santa Catarina, branca, evangélica, auxiliar de financeiro. É uma gesta 2, parto cesariano 1, há 3 anos, a termo, por opção, sem intercorrência. E atual, gestante com 36 semanas e 1 dia, por uma eco bem datada, com sorologias negativas, sem nenhum fator de risco, tipagem sanguínea também negativa, com indireto negativo. O paciente chega ao pronto atendimento aqui do Hospital Regional do Oeste, do dia 14 de fevereiro, com uma queixa de dispneia leve e dor em hipocôndrio direito que piorou no dia 14, onde ela procurou atendimento. O paciente já era COVID positivo desde o dia 8/2, ela iniciou com sintomas leves, sintomas de gripe, há 14 dias o quadro vinha evoluindo, não tinha nenhum sintoma obstétrico relacionado, tinha boa movimentação fetal, o paciente continuava febril, e no exame físico realizado aqui, então, no momento do atendimento, o que destacou é que a paciente tinha uma taquicardia leve de 124, e também uma frequência um pouco aumentada, isso, uma frequência respiratória aumentada, e tinha os murmúrios vesiculares um pouco abolidos, né, diminuídos, na verdade, não é abolido, bilateral, não tinha ruídos. Saturava bem, a saturação dela em ar ambiente era de 91%, né, isso chama atenção. Então, a paciente apresenta uma piora clínica. Na conduta, então, do primeiro atendimento, foi feito suporte clínico, né, hidratação venosa, foi solicitada uma tomografia de tórax, uma ultrassom obstétrica e exame de laboratório. A ultrassonografia da paciente só chama atenção de alteração, uma diminuição discreta do líquido, né, um oligodrâmino relativo. Ela tinha, então, uma gasometria um pouquinho mais
complicada, né? Uma saturação de 87,2 e tinha uma PO2 de 53,4. A tomografia apresentava, então, uma extensão de comprometimento pulmonar maior que 50%, que é essa imagem que eu trago aqui, apresento um pouco para vocês, do primeiro atendimento. A conduta, então, optam-se por uma internação hospitalar, a paciente apresenta critérios para internação, e no momento da internação, a parte obstétrica também está sem alteração, o MAP era categoria 1. A paciente começa, então, a receber O2 em catéter nasal, 3 litros por minuto, e a gente inicia, então, na verdade, o PS, né, inicia antibiótico, azitromicina, AMP e Subactam. No dia 16, a paciente continua com quadro estável, referia leve dor, né, aos movimentos respiratórios, e, no mais, os outros sistemas, eliminações, apetite preservado, sono preservado. O laboratório apresenta, então, uma alteração da PCR, vem para 81, e ela tem uma gaso, então, aqui, nesse dia, uma PO2 de 86,2, e ela saturava 96,7 com oxigênio. Foi suspenso a azitromicina, e por conta da fase inflamatória, nesse momento, acrescenta-se a dexametasona. E aí solicita uma avaliação do centro obstétrico nessa noite, mas não... como rotina, e também estava essa avaliação sem alteração. Na madrugada do dia 19, foi solicitada uma outra avaliação do centro obstétrico, o paciente continuava sem perdas, um pouco de dor, foi feita analgesia, a avaliação fetal também estava boa, MAP categoria 1, a PCR dela havia melhorado um pouco, estava 48,5, e demais exames todos normais. Mas, devido a essa melhora clínica laboratorial, pensou-se em plano de alta para o dia seguinte, e já pensou-se no desmame de O2. No dia 19 ainda, à noite, a paciente apresenta um episódio súbito de dessaturação, mesmo usando O2, ela apresenta uma taquipneia e uma saturação 80, então foi instalado máscara de reservatório a 15 litros, a paciente mantém dispneica, a dispneia é bem importante, ela não tolerou VNI, continuava com agitação motora, o BCF normal, a parte obstétrica normal, porém, foi indicada interrupção da gestação por piora do quadro clínico. O quadro clínico materno. Então, no dia 20, nós fizemos, então, a cesariana, certo? O procedimento com anestesia geral, em 1 minuto teve a extração do RN, né? O RN nasceu hipotônico, nasceu em parada, e foi entubado, e nasceu com ápega 0, 1 e 7, feito massagem, foi melhorando aos poucos, em 30 minutos aconteceu a extubação do mesmo. Nasceu com 2,670 kg, o paciente no momento foi coletado COVID, resultado veio negativo, paciente RN, transferido ao hospital materno, que é uma extensão aqui do Hospital Regional do Oeste, no atendimento dos menores, das crianças, por conta do acompanhamento, porque a mãe continuava hospitalizada. O primeiro pós-operatório, no dia 21, a paciente do estudo de caso continuava, então, entubada, na UTI, posição supina, mamas sem engurgitamento, porém enfaixadas, ferida operatória sem particularidades e quadro sem nenhuma alteração, então, da parte obstétrica, ela teve alta no dia 26 de fevereiro. Então, segue numa... desde o dia 20, ela veio, então, para o tubo, depois da cirurgia, né? A TC de tórax do dia 20, ela já apresentava um comprometimento um pouco mais importante, com 70%, e foi iniciado aqui, então, pepetazo e linezolida, no dia 21.
A gasometria dela, do dia 22, ela tinha uma PO2 de 147, apresentava uma piora. No dia 24, teve uma leve alteraçãozinha, né, 146, e a saturação 60%. E a PCR, então, vinha apresentando uma queda e vinha apresentando uma melhora. Porém, a paciente continuava instável hemodinamicamente. Apresentando, então, a última TC do dia 20. Como vocês veem, começou a ter um comprometimento mais importante, né, maior, parênquima pulmonar. No dia 26, paciente apresenta melhora, estável hemodinamicamente, e ela é extubada. E continua, então, em ventilação não invasiva, com 2 litros de O2, em 26/2 até dia 28. A radiografia de tórax do dia 26 apresenta uma melhora leve, paciente continua febril. Hemoculturas do dia 22 e 27 também negativas. E a gasometria do dia 27, ela tem uma PO2 de 52, já satura 89, porém a PCR, ela continua, né, no quadro de piora de 15 para 44. Diminuiu e aumentou outra vez. No dia 28, a paciente tem alta da UTI COVID, vai para a enfermaria. E no dia 2, a paciente, então, começa, ela tem uma melhora importante, né, o quadro vem melhorando, ela começa a ter uma respiração em ar ambiente, 98. Isso, saturação boa. Continua febril e melhora dos marcadores inflamatórios também. Isso foi observado nos exames que foram solicitados e avaliados, né, no dia 2 do 3. A paciente utilizou AMP e Sulbactam do dia 14/2 até o dia 21, Pepetazo do dia 21 até o dia 27, Linezolida do dia 21/2 até dia 3/3, e Polimixina B e Meropenem do dia 27/2 até 3 de março. Então, no dia 3 de março, a paciente recebe alta hospitalar, com incentivo à amamentação, e então ela vai utilizando enoxaparina 40 miligramas subcutânea dia, até os 6 semanas após parto, e o controle segue, então, a partir daí, com controle clínico ambulatorial. Queria voltar aqui. Alguém quer comentar? Sim. Apresentação do caso clínico, né? Falta parte da discussão. Gostaria de saber se vocês gostariam de comentar algo nesse momento. Acho que a gente poderia esperar vocês prepararam uma discussão, né? Eu acho que a gente gostaria de escutar tudo até o final, aí depois a gente volta ponto por ponto, reforçando. Muito interessante, estou bem contente com a condução de vocês, mas vamos esperar a discussão de vocês, para daí a gente refazer a discussão. Ok. Nós estamos dividindo a mesma sala. Eu tive um probleminha técnico com o meu computador, então estamos dividindo, agora vou só trocar. Então, muito bem. Só continuando, então, a nossa parte da discussão, só brevemente falando um pouquinho sobre o coronavírus, tá? Ele é um RNA vírus que foi descrito desde 1965 como causador de infecções respiratórias. Chamou a atenção novamente em 2013, depois em 2012, e agora, então, como Covid-19 em 2019, em Wuhan, na China, né? Fernanda, oi? Só um minutinho. Será que você consegue colocar o PowerPoint em tela cheia? Que eu acho que aí aumenta um pouquinho. Deixa eu ver. Eu acho que é nesse ícone. Então... Aqui. Ótimo. Feito? Ficou melhor ainda. Desculpa Ótimo. As letrinhas pequenininhas. O primeiro caso, então, no Brasil, notificado foi em 26 de fevereiro de 2020. E em março que a OMS, então, decretou uma pandemia, né? O diagnóstico, ele tem os sintomas variados. Então, apesar de ser um vírus de baixa letalidade, ele tem uma alta transmissibilidade,
mais de 80% dos pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos, mas eles estão, assim mesmo, transmitindo a doença. Então, é difícil de ter esse controle, é por isso que se espalhou tanto, né? O que a gente observou, e o motivo também para a gente ter falado um pouquinho desse caso, a gente até teve alguns mais complicados, assim, durante esse ano que passou, mas é porque as mortes maternas por Covid-19, elas aumentaram quase 150% em relação ao ano passado. E notem, então, que essa paciente do caso era uma paciente jovem, era uma paciente rígida, com IMC normal, uma gestação teoricamente normal. E ela teve uma piora tardia do quadro. Então, foi já no 14º dia que ela vinha apresentando, estava usando sintomáticos, estava bem, e de repente ela veio apresentando essa piora da dispneia, piora dos exames laboratoriais e também dos exames de imagem, né, o que acarretou essa internação hospitalar. E quando ela já estava com critérios de alta, novamente ela veio a ter uma descompensação súbita, e aí esse bebê, ainda bem, já estava com 37 semanas, mas mesmo assim, que ele nasceu, né, numa parada cardiorrespiratória. E o que a gente se pergunta são as consequências dessa hipóxia materna ainda durante a gestação, ou mesmo a longo prazo para esse bebê, né, ou até mesmo para essa mãe. Esse artigo, então, essa revisão sistemática, que eu deixei, acho que não dá para ver muito bem o link, mas depois as referências têm bem direitinho, foi uma revisão sistemática de fevereiro de 2021, eles tiveram resultados, assim, analisaram vários bancos de dados, né, vários artigos que foram publicados até setembro de 2020, e dos 52 artigos que eles selecionaram, eram mais de 1.000 artigos que eles conseguiram encontrar, mas pelos critérios de exclusão ficaram, então, com 52 artigos. Eles acharam resultados muito heterogêneos, né, mas desde, assim, a questão da morte materna variava de 0 a 11%, admissão em UTI dessas mulheres de 2% a 28%, prematuridade, mas a questão da cesárea, que também fecha com outros estudos, é como aumentou a quantidade de cesárea, de intervenção por cesariana nessas pacientes COVID positivo, né? Seja por uma descompensação materna, por, enfim, segurança, ou, de repente, alguma outra intercorrência, né? E esse estado materno grave, ele acaba comprometendo esse feto também a longo prazo. Ele pode fazer fenômenos tromboembólicos, pode ter uma resposta inflamatória fetal também pior, né? Esses bebês, mesmo os de mães COVID positivo, têm um aumento de admissão em UTI neonatal, e alguns deles acabam indo para ventilação mecânica. E a morte neonatal varia também de 0 a 11,7%, foi o que mostrou nesse estudo que eu comentei. Essa variação pode ser não necessariamente pelo COVID, mas pela prematuridade, pela interrupção precoce, ou pelo COVID em si, infecções secundárias, então, ou até por essas outras complicações, esses outros fenômenos que a doença pode desencadear nesses bebês. E dos bebês que foram confirmados com o COVID positivo, então com SARS-CoV, a admissão em UTI neonatal chega a ser 38%, sendo que 17% evoluíram para ventilação mecânica. Então, esses são dados do boletim epidemiológico especial, né, da doença pelo coronavírus, né, Covid-19. São dados até a semana 16 de abril, agora de 2021. Dos mais de 600 mil casos hospitalizados por síndrome respiratória aguda no Brasil, 0,8%, então 5.401 foram gestantes, e destas, 62% foram por Covid-19. 357 delas evoluíram para óbito, e o que chama atenção é essa faixa etária, são pacientes jovens, né? Em primeiro lugar, pacientes de 30 a 39 anos, e posteriormente de 20 a 29 anos. E 56% delas estavam no terceiro trimestre de gestação. Então, só chamando a atenção a questão da idade, né? A gente sempre pensa em pacientes, gestantes com mais idade ou com mais comorbidades, e na verdade não foi bem isso que mostrou nesses últimos estudos. Então, se a gente for lembrar do ano passado, quando a pandemia começou, as gestantes não foram assim. Sempre, nós obstetras sempre as classificamos como grupo de risco, mas levou um tempo até se aceitar ou tomarem algumas medidas diferenciadas para as
gestantes como grupo de risco, né? Então, e aí a gente quis também trazer esse caso dessa paciente, porque o fato de não ter nenhuma comorbidade prévia, ter tido uma gestação normal, não exclui o risco para a gestante, porque esse prognóstico, ele é incerto, tá? Então, a gente tem que estar muito atento para agir rapidamente, avaliar essas pacientes, aquelas que a gente tem, não só as que chegam, que nem ela que já chegou no 14º dia de sintomas com essa piora, mas aquelas que a gente tem a oportunidade de acompanhar desde o início, de saber como está sendo essa evolução, tá avaliando essa paciente com mais frequência, para tentar evitar que chegue nesse desfecho de internação, tá? Aqui são alguns critérios de gravidade, nessa classificação de gravidade, para assistência às gestantes frente à pandemia por Covid-19. No caso dela, então, teve essa piora progressiva da dispneia, né, que ela teve então, esse desconforto respiratório, estava saturando menos de 95%, e teve a piora também da parte laboratorial e de imagem. Esse também é um fluxograma de manejo clínico para gestantes, que a gente procura também se basear no aumento do atendimento, né? Não é indicado, chama atenção aqui esse quadrinho, então, o uso profilático de antibióticos ou na ausência de comprovada infecção associada. Então, essa paciente, ela não vinha usando, ela estava usando só sintomáticos mesmo, ela vinha sendo provavelmente bem conduzida antes, mas teve essa piora e aí necessitou de internação. Esse também ele está disponível depois nas nossas referências, né? Esse boletim epidemiológico tem esse fluxograma, que acho que é interessante para a gente conseguir se basear também, tanto a nível de plantão como no consultório. E a importância, então, de reforçar para essas pacientes que muitas vezes não se consideram um grupo de risco, por não ter nenhuma comorbidade, orientar e reforçar a prevenção, o isolamento social. Mesmo no puerpério, que esse risco também está aumentado, todo mundo quer, nasceu o bebê, todo mundo quer visitar, todo mundo quer estar fazendo esse primeiro contato, então a importância de manter esse isolamento e esses cuidados. O afastamento do trabalho ou home office, como eu falei, não foi desde o início da pandemia que houve um consenso sobre isso, então a primeira portaria, né, do Ministério Público do Trabalho foi de outubro de 2020, em janeiro teve algumas modificações, mas eles mantiveram, então, essa sugestão, ou essa quase que obrigatório, né, o afastamento dessas gestantes, ou pelo menos não colocá-las num local de trabalho insalubre. E o uso de máscaras, né, higienização adequada e, principalmente, agir rapidamente, prestar atenção nessas pacientes, não achar que só porque existe uma dificuldade mesmo clínica porque é gestante, então é só obstetra, e às vezes acaba se passando, a gente acaba avaliando mais o bebê e esquece que essa paciente pode ter complicações clínicas muito piores, né. A vacina, então, agora do Covid em gestantes, foi incluída recentemente, né, pelo Ministério da Saúde, como as gestantes e puérperas como grupo de risco, puérperas até 45 dias, que não há necessidade de suspender a amamentação, né, e eles colocaram a necessidade de um atestado médico, né, que a gente acredita que seja, não é uma autorização de que aquela gestante possa fazer, mas é apenas para testar que essa mulher realmente está gestando ou que ela se encontra dentro dessa faixa dos 45 dias de puerpério. E, a princípio, é isso. Acho que tentei expor um pouquinho rapidamente. Acho que para a discussão a gente consegue ter um pouquinho mais de... Muito bom. Fernanda, eu posso começar a falar um pouquinho aqui e depois você continua? Claro, sim. Uhum. Vou colocar a Reinalda aqui do meu lado, então, só vou... a gente vai se aproximar um pouquinho, vamos também fazer a nossa live. Ô, Fê, então vamos, eu acho que a Sue está falando comigo, mas é duas Fernandas, né? Vai dar confusão. As duas Fernandas. Então, é assim, eu vou pedir, Fernanda Didoni, para você parar o compartilhamento, porque, assim, uma das coisas também que a gente tem aqui nessas sessões é a gente fazer com que o manual que nós escrevemos, que ele seja permeado, né, para todos os setores aí. E aí eu vi entre os ouvintes também alguém que é atenção primária em saúde, que é muito importante que tenha a participação, né, não só de quem está no hospital, como você, mas do começo do atendimento, que é lá na atenção básica de saúde. Eu vou colocar aqui, então, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar uma apresentação que
estão vendo a minha tela? Sim, Suê, só não está no modo apresentação. Tá, então eu vou colocar no modo apresentação. Ah, perfeito. Tá? Eu tenho ela no meu celular. Isso que a gente... arquivos, a gente colocou a cartilha, exatamente. Então, ajuda assim, muito. Ter essa cartilha, né? E aí, então, dizer que foi onde nós trabalhamos, esse grupo que a Fernanda comentou, que foi coordenado pela professora Rosiane Mata, e a convite do professor Antônio Braga, que hoje é diretor lá do DAPS. Aqui esse QR Code dá acesso à cartilha inteira, e a gente fez alguns destaques aqui. Então, quando eu atendo uma paciente, né, em qualquer lugar, as perguntas, né, você está com gripe, está com tosse, o nariz está escorrendo, está com dor de garganta, tem dor no corpo, percebendo que não consegue sentir o cheiro e o sabor das coisas, teve febre ou sentiu calafrio, tem falta de ar, está com quadro de diarreia, contato com alguém com coronavírus nos últimos 14 dias, ou alguém que foi internado por gripe ou pneumonia nos 14 dias. Então, essas são as perguntas para triagem, e se a pessoa respondeu não, e tem uma temperatura abaixo de 37,5, ela faz o atendimento habitual, né? Agora, se ela respondeu a alguma pergunta dessas positivamente, ou se tem temperatura, ela deve ser, então, atendida numa área COVID. Então, essa é uma coisa bem básica, porém muito importante. E aqui, como a gente já comentou de início, esse quadrinho é muito conhecido, né? Lembrando que a doença começa numa fase inicial que ela é viral, então ela comete, nesse momento, o trato respiratório superior, ele ainda não está na fase pulmonar. E aí, depois do 7º dia de evolução, a doença entra numa fase pulmonar que ela pode, né, as mulheres, assim, 80% das vezes a doença para aqui, mas ela pode progredir para quadros mais graves, e lembrando, como você bem apontou, que apesar da gente ter grupos de risco, né, então, as mulheres diabéticas, hipertensas, obesas, terem mais chances de complicação, mulheres também sem fatores de risco podem complicar. E essa complicação, que antes a gente achava que era mais até o 10º dia, pode se estender, como o caso dessa sua paciente, que foi no 14º dia, quando ela foi internada, né? Então, lembrar essa modificação aí que tem acontecido, e essa importância na vigilância dos sintomas estendida não só até o 10º dia, como a gente inicialmente tinha colocado no manual, e que agora, na nova edição, está sendo mudada aí para um período até o 14º dia, né? Aqui são os exames que a gente deve solicitar para diagnóstico, né? Lembrando que o exame do RT-PCR, idealmente, é o padrão, e que ele deve ser colhido aí a partir do 4º, 5º dia de sintomas, até o 7º, e a partir dali, né, é quando você começa a ter a positividade dos anticorpos, especialmente do tipo IgM, tá? E aqui, lembrar, assim, das pacientes que são assintomáticas, né, que você deve, em toda gestante também, a gente preconiza aqui colher o RT-PCR 2 a 7 dias antes de qualquer procedimento aí em que ela vai ser internada, quando possível. Aqui esse quadrinho dos sinais de gravidade, que é muito importante quando essa paciente chega, que é o quadro do MELS, né? E essa paciente de vocês, ela tinha já uma frequência respiratória quando chegou de 24, não era isso? E uma frequência respiratória de 124. A frequência cardíaca de 124, né? Uma frequência respiratória de 24 e saturando 91. Então, ela já tinha critérios aí, né, de internação, critérios de gravidade. Então,
esse quadrinho é outro quadro que deve ficar ali no celular, né, como um guia também. Suê, só interrompendo um pouco, acho que volta no quadro, eu sempre gosto de falar para quem está da saúde, da atenção básica, que está nos ouvindo, tá? Que, como tudo em morte materna, a Covid não é diferente. Você viu que até agora a Suê deu dois instrumentos que são clínicos. Um de triagem para saber quem tem uma suspeita de Covid, que é só um questionário para você identificar quem é uma paciente de risco. E naquela que você acha que está com sintomas gripais, você vê que esse é um quadro eminentemente clínico. Nós não dependemos de laboratório, a gente não depende de um exame, tá? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se bater muito, e eu quero fazer uma extensão isso às outras causas de morte materna, hipertensão, hemorragia, tudo é um manejo inicial em obstetrícia, para você identificar a paciente de risco que precisa de um cuidado diferente, que é clínico, tá? Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes aprendizados de março de 2020 para cá. Em primeiro lugar, que inicialmente veio aquela ideia fajuta de que grávida não era grupo de risco. A gente aprendeu que grávida é grupo de risco para a Covid-19. Em segundo lugar, que grávida tem que ser internada precocemente. Vocês foram perfeitos, né, Fernanda? Aí, olha, frequência cardíaca, frequência respiratória e a desaturação é indicação de internar, né? Não dá para você manejar diferente disso. E isso foi um dos nossos erros que a gente cometeu todo lugar o ano passado, né? Do começo, observa, só grávida, lembrar que o alvo da saturação, gente, é 95, não é 92, que nem o paciente não grávido. Esse é outra coisa que nós, obstetras, temos que nos bater e temos que nos posicionar com os clínicos. Desculpa, só para a gente chamar atenção para quem está lá na ponta, que não precisa de grandes coisas para a gente cada um fazer uma parte. Muito bom, Fernanda. É bom assim, a gente vai complementando a outra, e assim eu acho que a gente fixa melhor aí o conhecimento, né? Muito bom. E aí, quando a gente tem a gestante assintomática, né? Aliás, que tem o positivo é o quadro leve, o que a gente deve fazer? Aí eu vou... Esse aqui está até separado, mais uma vez o que a Fernanda está falando. Então, o único exame que eu tenho é a paciente que terá o teste positivo, mas se ela não tem sintomas clínicos, eu não necessito fazer a solicitação de exames laboratoriais. Eu tenho que fazer os cuidados, né, as orientações e ter um teleatendimento, fazer com que ela tenha o suporte médico muito próximo, mesmo que ela não vá necessariamente até a unidade de saúde, mas que ela tenha o contato e que seja uma boa monitoragem, como eu acho que foi feito nesse caso, né, Fernanda? Porque você contou para a gente que ela tinha feito o RT-PCR no dia 8 de fevereiro, então tinha sido 7 dias antes, no 8º dia da doença, não foi? Isso, ela vinha com sintomáticos, acompanhando em casa, depois foi orientada que a gente tem os ambulatórios de campanha aqui em Chapecó, e aí com essa piora, orientaram que viesse para o hospital mesmo, né? Então ela vinha acompanhando ambulatorial, unidade de saúde, ambulatório de campanha. Conta para nós um pouquinho como é esse fluxo aí. Então ela vai para a unidade básica de saúde, depois tem o hospital de campanha. O nosso hospital, ele é porta aberta, então o paciente tem a opção de chegar tanto diretamente aqui no hospital, no pronto atendimento, ou tem o ambulatório de campanha COVID, que pode fazer, quando tem sintomas respiratórios, né, para fazer diretamente o atendimento lá, feita a coleta dos exames, e esse acompanhamento também pela unidade de saúde. Inicialmente, os postos de saúde não atendiam a COVID, era mais os ambulatórios de campanha, e com todo aquele caos que se instalou de novembro para cá, né, acho que em todo o país, as unidades de saúde também voltaram a atender em turnos diferenciados para não misturar com a entrada de outros pacientes que não tivessem sintomas. Então, é feita essa avaliação e acompanhamento pela unidade de saúde, caso seja necessário, então, encaminhado para as UPAs ou para
para o hospital, né? Agora já está um pouco mais controlado, digamos assim, né? Mas ainda tem a questão das UTIs lotadas, mas não tem aquela entrada tão grande pelo pronto atendimento, né? Certo. E aí, quando a gente tem, né, uma doença leve, é importante, assim, a gente frisar que você terá os sintomas, mas não tem dispneia, né? Então, isso é um ponto marcante, que na hora que a paciente começa a apresentar falta de ar, também que foi o sintoma clínico que essa paciente apresentou, é um sinal de alerta importante aí, né? E aí, assim, o que a gente, nesses casos de doença leve, qual que é a medida? Então, a medida medicamentosa, se ela tiver um quadro a menos de 48 horas, é fazer o oseltamivir, pensando também na possibilidade de ter uma infecção conjunta com a influenza, né? O suporte de sintomáticos, as orientações sobre sinais de gravidade, e também orientar onde a mulher deve ir, que aí eu acho que, pelo que você falou, estava muito claro, né, que tem hospitais de campanha, embora ela tenha a porta aberta do seu hospital, ela também sabe onde ela pode se dirigir para ter um acompanhamento, né? E aqui no manual que a gente tem 10º dia da doença, a gente está estendendo isso para o 14º, né, esse acompanhamento aqui. E lembrar que as gestantes de alto risco obstétrico, a gente também tende a fazer se a gente não conseguir ter toda essa situação de acompanhamento fora da internação, nas pacientes de alto risco, a gente prefere até fazer uma internação mais precoce. Fernanda, você quer comentar? Posso passar para você um pouco, Fernanda? Sim, então, olha, vamos lá. Então, aquela paciente, né, que tem um sintoma moderado, né, e que tem indicação de internar, né, porque é isso. Então, necessitou de oxigênio, tem uma SRAG, né, gente, então vai precisar internar, tá? E aí, eu queria chamar a atenção de como a gente maneja essa paciente internada, tá? Então, inicialmente, é uma paciente que, no caso aqui da paciente que a Fernanda e a nossa apresentadora aqui, Rinalda, desculpa, apresentou, ela estava necessitando já na internação, foi visto que ela precisava de oxigênio terapia, tá? Então, assim, normalmente, quando é que a paciente faz esse desconforto respiratório? Depois daquele 7º dia de doença que a Sue mostrou lá naquele primeiro gráfico. Então, faz a fase de replicação viral até o 5º dia, do 5º ao 7º começa a fase pulmonar e ela descompensa normalmente depois do 7º. E normalmente é depois daí que, quando ela descompensa, essa paciente descompensou um pouco mais tardio, tá? Ela ficou com o suporte leve, descompensou já quase no dia da alta, 14 dias, e isso é outro grande aprendizado que nós estamos mudando, como a Sue falou no manual, porque a variante P1, que hoje domina 70% a 80% dos casos de Covid no Brasil, né, que foi essa variante que surgiu em Manaus, se você pega a genotipagem, todas as cidades que fizeram, é isso que a gente vê, ela tem uma piora, a gente tem observado uma piora mais tardia nas gestantes. Então, se você até vai dar alta no 14º dia, no 10º dia, faz um monitoramento dessa paciente, porque ela pode piorar um pouco mais tarde. Mas assim, a paciente que precisa de oxigênio e piora respiratória, então precisa de oxigênio, normalmente o faz depois do 7º dia. Depois do 7º dia da doença, a gente está autorizado, e uma das coisas que a gente tem que melhora o desenrolar da doença é o uso de corticoide. Tá? No estudo Recovery ficou famoso a dexametasona, 6 miligramas por 10 dias, que nem foi introduzido nesse caso um pouquinho depois, né? Foi introduzido no 16º dia da doença. E aqui o que a gente percebe é que já introduzir precocemente na necessidade de oxigênio, você vai melhorar o desenrolar da doença, e ainda assim, outros corticoides têm sido utilizados, porque era um conhecimento já dos pneumologistas nas outras SARS, né, de outras etiologias, né, por exemplo, metilprednisolona, 1 miligrama por quilo, dividido em 2 doses, também é uma opção, tá?
E aquela paciente que às vezes piora do ponto de vista respiratório mesmo, que é a paciente crítica, que você intuba e você não melhora, a gente tem tido uma experiência com uma dose mais escalonada de corticoide, né? Então, para 2 miligramas por quilo, a gente está fazendo um teleatendimento de UTI num hospital aqui em Guaianazes, aqui nós do HC, e nós vimos que essa semana que passou, a gente achava que a paciente não ia sair, aumentamos a dose lá com a orientação do intensivista para uma dose maior de corticoide, e esse limiar de fibrose pulmonar, porque é o nosso grande problema, acho que todo mundo já acompanhou uma paciente que faz intubação mais prolongada, também é um jeito de manejar. Mas então eu quero chamar atenção para o corticoide. Corticoide no 7º dia em diante, precisou de oxigênio, é nosso aliado, tá? E lembrar que às vezes a paciente que está com menos de 34 semanas, eu posso ter que fazer corticoide também pensando na maturação pulmonar fetal, né, para resolução. Então, assim, a betametasona, que é o que a gente tem de expertise para tratamento da maturação pulmonar, não passa, não tem benefício para a mãe. A dexametasona pode ter um benefício, passa a barreira, né, chega até o bebê, e pode ter um benefício também no caso, então, se você tiver que iniciar, pensando num possível parto, num parto mais prematuro, iniciar com dexametasona, só que daí a gente inicia com 6 miligramas, de 12 em 12 horas, por 2 dias, aí a partir do 3º dia volta para a dose de 6 miligramas por dia. Outra questão, Suê, você volta lá para mim, isso. Outra questão que a gente pensa, tá, no manejo da paciente que interna, na paciente que interna, minha gente, pelo amor de Deus, nada de dar enoxaparina para paciente que está em casa com sintoma leve. Sintoma leve como diz a Rossana, chá de vó, suco de laranja, água, carinho, tá? Coisa de galinha. Isso, isolamento social, tá? É isso. Tá? Naquela que interna, a gente entra com heparina profilática, dose profilática, tá? Que é para paciente até 90 quilos, 40 miligramas por dia. Nós estamos tendo desabastecimento de enoxaparina, então a gente traz no manual essa tabelinha para as doses alternativas de heparina não fracionada, que nós, até no Hospital das Clínicas, que é um hospital autarquia e tal, que faz própria compra de enoxaparina, a gente não conseguiu comprar enoxaparina, teve um mês aí, nós tivemos que usar heparina não fracionada, mas para gestante padrão ouro, por causa de manejo, de biodisponibilidade da droga, é enoxaparina, então, na dose de 40 miligramas para as pacientes até 80, 90 quilos, 80 a 120 aumenta um pouquinho para 60, e acima de 120 você faz 80 miligramas, daí você divide em 2 doses, tá? Fernanda, posso sim? te fazer uma pergunta? Vocês que lá no HC têm manejado muito mais, quando eu tenho uma paciente assim que eu estou próxima próxima não, no termo, uma possibilidade de resolução, se você tiver as duas, heparina não fracionada e a enoxa, você entra com a enoxa ou você dá uma preferência pela heparina não fracionada? Suê, é só se você tiver com a paciente anticoagulada plena, tá? Porque, assim, a anticoagulação profilática, você tem segurança de procedimento anestésico 12 horas depois da última dose, tá? Mas se ela tiver numa anticoagulação mais, por exemplo, que pode, né, ser uma complicação dessas pacientes com Covid, um fenômeno de tromboembolismo venoso, diagnosticado, que você vai ampliar a anticoagulação, aí se você está chegando próximo de uma instabilidade, próximo de uma resolução, aí a gente deixa, no caso, não é a não fracionada, né, aí, para você ter segurança nessas pacientes, é a heparina não fracionada em bomba de infusão contínua, né, que aí o manejo é muito mais dificultado. Mas, assim, essa é outra coisa que eu queria dizer, não adianta ficar aumentando dose de enoxaparina, que tinha uma mania, teve um protocolo até o ano passado, que veio lá da cidade de Nova York, que aumentava a enoxaparina baseada em dedímero. Gente, esquece essa bobagem, grávida tem aumento de dedímero fisiológico no 3º trimestre, tá? Então, o dedímero da grávida no 3º trimestre, eu não sei qual que é o valor de referência de vocês aí, o nosso aqui do HC é o de até 500 de normal, pode ficar até 2.500, até 5 vezes o normal, isso é normal, tá? Então, a gente aumenta a enoxaparina em que situação? Naquela paciente crítica que você intubou, ou que fez uma insuficiência renal que vai fazer diálise, hemodiálise, então aí você aumenta para uma dose que a gente chama de intermediária.
Você aumenta para uma dose terapêutica, que seria 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, para aquela paciente que fez um fenômeno confirmado de tromboembolismo venoso ou teve uma piora clínica nos lugares onde tem isso, teve que entrar em ECMO, tá? A ECMO, que é a circulação, a ventilação por membranas extracorpóreas, ela tem uma alta chance de hemólise, né, na máquina e tudo mais, então essas pacientes, normalmente, elas são anticoaguladas plenas quando entram em ECMO. Então, é isso. Então, heparina é isso, assim, ó, heparina ajuda. Qual que é o lógico da heparina naquela que internou? Primeiro, para prevenir tromboembolismo venoso, porque grávida é de mais risco para tromboembolismo venoso, e a doença, a Covid-19, tem fenômenos tromboembólicos associados. Segundo, porque toda heparina, gente, qualquer uma delas é um anti-inflamatório natural. O corpo produz quando a gente faz uma agressão inflamatória. Então, ela vai ajudar aí na prevenção dessa fase inflamatória pulmonar, tá? Então, é assim. E por último, voltando lá, quando é que a gente... O antibiótico, pode já deixar aí no antibiótico, uma para frente. Aí, antibiótico, minha gente, antibiótico é quando tem infecção secundária, tá? Não é para entrar antibiótico, daqui a pouco nós não vamos poder usar ceftriaxona, azitromicina nem para unha encravada mais, porque assim, não vai funcionar, porque a gente está selecionando os bichos de tanto que a gente está entrando inadvertidamente. Então, assim, é muito comum a gestante... Existe, né, essa associação da infecção secundária, então, por que a gente pensa quando a paciente interna inicialmente em ceftriaxona, tá? Porque é pensando numa infecção comunitária, então, é uma infecção secundária na infecção viral que ela tem, comunitária. Então, sim, vocês podem ter duas abordagens. Aqui no HC, a gente estava com uma dificuldade, assim, a gente já estava com uma dificuldade inicialmente de correr a tomo. Tá? Então, a gente até entrava com antibiótico, mas pedia tomo. E suspendia o antibiótico caso a tomo viesse sem consolidação. Tá? Então, é assim, o uso de antibiótico é baseado na imagem. Tá? Não tem, essa é outra coisa que eu quero dizer para vocês. É assim, radiologista, dependendo do serviço, não deixa a gente fazer tomo em grávida. É para fazer tomo nessas pacientes, gente. Aí é o nosso padrão ouro para a gente ver se a gente vai entrar ou não com antibiótico, é a tomografia, como vocês fizeram. E que me pareceu que vocês, me corrija se eu estiver errada, que vocês inicialmente viram a tomografia, a paciente, acho que vinha tomando antibiótico, vocês até suspenderam a ácido porque ela não tinha padrão de condensação. Perfeito, tá? É isso, tá? Agora, eu queria dizer que essas pacientes, elas podem piorar, e vocês viram que essa paciente teve uma piora inicialmente infecciosa, inflamatória, se não me engano, no 14º dia, que vocês escalonaram o antibiótico, né? Depois, ela tem uma outra piora, ela tem uma piora no 20º dia, né? E a tomo piora, ela tem uma piora de PCR, aí vocês escalonam o antibiótico, né? Porque, sim, a piora do COVID, principalmente numa paciente que intubou, que nem foi esse caso, você tem que pensar aí já numa infecção bacteriana hospitalar, tá? A ventilação mecânica, né, que foi o caso. E aí vocês tiveram um segundo escalonamento de antibiótico que foi 7 dias depois ainda, né? Que daí ela fez uma segunda escalonamento, e é isso, tá? Então, a paciente que vai e que piora clinicamente, ela pode piorar por 2 motivos, ou porque ela fez uma infecção aí bacteriana já de origem hospitalar. Uma outra coisa que pode acontecer, principalmente no caso já era uma puérpera, né? Que nos primeiros 15 dias a gente tem que pensar na piora clínica por fenômenos tromboembólicos, né, um TEP, que a gente tem visto em associação nessas pacientes de UTI muito, elas fazem TEP subsegmentar, provavelmente devem ter sido pensado e descartado, tanto que vocês fizeram uma outra tomo e viu que teve uma piora do COVID, na verdade, e não necessariamente Lembrando que para a gente descartar o tromboembolismo venoso, o melhor, quando a gente pensa na piora clínica, é pedir uma angiotomografia, que daí a gente já faz o descarte das duas coisas, né? Se piorou por infecção ou se está com um fenômeno tromboembólico associado. Mas é isso. Então, assim, essas pacientes, quando intubam, quando elas são invadidas,
elas podem piorar. A grávida tem infecção secundária hospitalar, a gente tem visto isso na grande totalidade das nossas pacientes de UTI. Quando intuba, a gente acaba tendo que escalonar o antibiótico, porque ela tem uma piora clínica infecciosa, infelizmente. Lembrando quais são os critérios de internação em UTI, tá? Que vocês, quando estão com a paciente na atenção básica e não estão num lugar que tem a UTI, como era o caso da Fernanda, da Reinaldo, então, assim, vocês têm que pensar, a paciente tá com catéter de O2, gente, tá? Você tá com 3 litros, 4 litros, você vai acabar tendo que... E chegou nos 6 litros, não adianta mais ficar aumentando para 7, 8, 9, isso é bobagem, você vai ter que ir para, como eles fizeram aí no caso, a paciente teve uma piora, estava com catéter de O2, desaturou para 80%, eles tiveram que entrar com máscara não reinalante. Mesmo assim, ela continuava taquipneica desaturando, tem que entubar. Se você tem algumas alternativas antes de tubar. VNI, que a paciente não tolerou, que eles deixaram claro. Nos lugares onde você tem o catéter nasal de alto fluxo, não é todos os lugares, parece que aí do sul tem um povo aí de uma faculdade de engenharia que inventou um dispositivo para adaptar no suporte de O2 normal para fazer um catéter nasal de alto fluxo. Estou para ver o trabalho ainda, parece que é revolucionário, é uma faculdade, acho que é de Porto Alegre, que o cara fez um dispositivo, porque esse é um catéter mais caro, não é todo serviço do SUS que tem, mas se você não tem essa oportunidade de oferecer O2 em alto fluxo, só nos resta, e não era VNI, é a intubação, como foi feito. E aqui eu queria fazer um parênteses, eu vou misturar 2 assuntos, mas é só porque nós estamos chegando tá avançando a hora, que é assim, paciente, gente, com mais de 34 semanas, vai intubar, considerar mesmo, infelizmente, a resolução do parto, como vocês fizeram. Por sorte, essa não era um prematuro, já era 37 semanas. Quero parabenizar vocês de vocês não terem feito parto logo de caras, porque isso também a gente viu, a gente não faz o parto, a gente faz o parto se tem uma piora clínica que você vai intubar, tá? Ou se você tem uma piora fetal, você viu que você entrou com o bebê com um líquido reduzido de 1 ILA de 7, muitas vezes num processo infeccioso inflamatório, esse oligômino não consegue resolver, às vezes piora, a gente acaba tendo até que resolver por isso, tá? Mas, assim, eu quero chamar a atenção, eu faço um parênteses para contar um caso emblemático que nós estamos tendo lá no HC agora, que é assim, é uma paciente que chegou com sintomas leves, tinha uma alteração fez uma desaturação, precisou de um O2 e estava com 40 semanas, tá? Com 8 dias da doença. E estava um líquido... E aí a gente internou para fazer vitalidade, falou assim, não vamos fazer o parto, vamos deixar passar a fase inflamatória da doença, tal, porque senão ela pode piorar, tá? O que acabou acontecendo é que ela entrou em trabalho de parto, tá? Ela entrou em trabalho de parto e ela estava no catéter de O2, entrou em trabalho de parto, tinha até dado uma melhorada do oxigênio, foi uma cesárea porque fez um mecônio no trabalho de parto, tá? E essa moça, 2 dias depois do parto, piorou respiratório. Está entubada há 3 semanas no nossa UTI. Tá? E grave, já pronou 4, 5 vezes, tá? Não conseguimos melhorar o recrutamento alveolar dela, ela tem um quadro de fibrose estabelecida, e nós temos certeza absoluta que o parto foi um fator de determinação de agravo dela, da evolução pulmonar da doença, porque isso a gente tem descrito em outras coisas, né? Então, tem um trabalho não em gestante, que qualquer procedimento cirúrgico na fase ativa da doença, mesmo em pacientes assintomáticas, pode piorar a evolução do quadro. Então, eu queria parabenizar, Fernanda, é isso mesmo, você está preocupada com prematuridade, assim, parto não cura Covid, em algumas pacientes a gente ainda não sabe qual é o gap, qual é o tipo de paciente que piora, qual que melhora. Obviamente que a paciente no 3º trimestre que vai intubar, você melhora o drive respiratório dela se você fizer o parto, tá? Mas se ela não está aí não é mais de 34, se não é já no final, e você puder ter um serviço no seu serviço organizado para manter a vigilância da vitalidade fetal, quer melhorar o drive respiratório da paciente, põe ela de prona, põe ela de decúbito dorsal,
tá? Dá para pronar grávida, é só ter os cuidados, fazer o coxim, proteger mama e abdômen, e isso melhora muito assim, o recrutamento alveolar dessas gestantes na posição prona. Então, eu acho que assim, são todas as dificuldades, eu acho que esse seu caso é lindo por causa disso, ele mostra todas as dificuldades que a gente pode ter, desde um quadro leve até né, porque ela passou por todas as fases, incluindo essa da piora mais tardia. Tá? E saíram vivos a mãe e o bebê, né, Fernanda? Parabéns, parabéns. A gente está muito orgulhoso de vocês todos, porque eu sempre falo assim, né? Eu estou no SUS, mas eu estou no oásis do SUS, né, gente? Eu consegui até separar o hospital, eu consegui até mandar alto risco para um e ter equipe, poder contratar para isso, ter equipe para atuar só Covid. Nós pegamos uma guerra de braço dentro do hospital. Só tem mulher no manejo do hospital agora, não ser mais feminista aqui, né? Então, a senhora Heloísa Bonfá comprou nossa ideia e a gente tem uma UTI só nossa, então, preferencialmente, a gente interna gestante e puérpera lá. Isso fez toda a diferença para a gente, porque, assim, a doutora Cris Paganotti está comparando a gravidade da nossa primeira onda de internação em UTI com a nossa gravidade agora da segunda onda. A gente está achando que elas estão mais graves. Eu só acho que tem mais casos, gente. Eu não sei se elas estão mais graves, porque nosso SAPS, né, que é aquele critério que você vê gravidade, risco de morte, da primeira onda e da segunda foi igual. Só que nós tivemos 12,5% de óbito na nossa primeira onda até outubro, e agora a gente está com 3,5% de óbito. Talvez essa moça que eu falei para vocês, essa puérpera aí que eu falei, vai aumentar a nossa estatística de óbito, porque ela realmente está meio mal. Mas, assim, o que eu acho que é isso? É a diferença da gente integrar as equipes, tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou dentro do Hospital das Clínicas. Na primeira onda eu tive dificuldade de integrar as equipes de UTI e obstetrícia, tá? Então, eu acho que isso é uma outra coisa. Eu queria depois ouvir um pouco a professora Maria do Carmo. Eu acho que essa é outra coisa que a gente também quer com essas discussões, com esse grupo, que a gente, depois que, se Deus quiser, essa epidemia vai acabar, mas a gente vai continuar lidando com morte materna de outras causas, tá? E o quanto que essa doença foi um mata-borrão para nos mostrar as nossas fragilidades na atenção da gestante, e aonde que a gente tem que trabalhar enquanto grupo que combate morte materna no mundo, no Brasil, onde que a gente... E espero que essas discussões, que essas nossas bate-papos continuem nesse sentido. Queria ouvir um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa que você colocou aí, dos 2 momentos no HC, e que a gente vê, eu participando das reuniões, tenho visto muito isso, e queria a falta de comunicação entre os intensivistas e os obstetras. E eu vejo você e a Rosana falando que no início vocês foram lá e batalharam o espaço do obstetra junto na UTI, e discutindo com eles, olha, eu não sei mexer com o paciente no respirador e tudo mais, vocês também não sabem lidar com a gestante. E conversar, e aí uma coisa que hoje você ainda não falou, mas que eu acho que é importante quando vocês falam, que o feto ele não aguenta uma PCO2 acima de 45, então que o nosso parâmetro é a saturação de oxigênio acima de 95 e o PCO2 abaixo de 50, porque senão a gente 45, abaixo de 45. Senão a gente não consegue fazer as trocas placentárias aí do feto, né? Não é só isso, né, Suê? Eu discuti um caso outro dia que eu fiquei bem chateada, porque isso, assim, às vezes a gente retarda a intubação de grávida, por exemplo, e ela fazendo esforço ventilatório. A gente tem que lembrar que a grávida no segundo e no terceiro trimestre, ela está no máximo da adaptação cardiovascular que ela podia ter. Tá? Então, ela está, como diria lá na minha terra, que eu sou do interior de São Paulo, um pé na casca de banana, outro no barco. Então, assim, ela está no equilíbrio tênue cardiovascular. Então, a gente tem visto várias pacientes fazendo falência cardíaca, tá? Teve uma que fez morte encefálica, porque a gente fica retardando, faz uma hipoxemia crônica. Ela é uma paciente rígida e jovem, né? Que é outra coisa que você ressaltou. Ela estica a corda da ventilação até a hora que ela descompensa de vez. Então, não é assim, os parâmetros ventilatórios
PCO2 menor que 45, saturação maior que 95, frequência respiratória, não fazer esforço respiratório, tudo isso tem que levar em consideração para você progredir na oferta de oxigênio para essa gestante. E não pode perder o timing, tá? E se tiver que entubar, entuba. Uma coisa que a gente ganhou muito, 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 é a autonomia de a gente não indica o parto toda vez que vai entubar. Só depois de 34 semanas. Mas como que a gente faz? Semana passada teve 2 casos assim na UTI, tá? A gente tem tudo preparado na UTI. Na quarta-feira passada eu dou plantão de quarta, né? Quarta-feira passada eu dou plantão quarta à tarde. Quarta de manhã é a outra colega. Teve um caso que deteriorou, vai entubar, tudo preparado. A Rossana normalmente assume a vitalidade fetal, ela pilota o cardiotoque computadorizado e ela fica monitorando, porque esses pacientes, quando você entuba, por mais que você faça uma FiO2 de 100%, em pressão positiva, antes de entubar e tudo mais, na hora que acopla no aparelho, na hora que entra em ventilação mecânica, elas desaturam às vezes. Desatura e a primeira resposta do feto é fazer uma taquicardia fetal. Se continuar a desaturação, ele faz bradicardia, entra em hipoxemia, e nem sempre ele sai dessa bradicardia. Então, você tem que estar preparado, e não pode ser estranho, todo mundo tá ali do lado, pode entubar na UTI, mas tá todo mundo ali do lado, o neonatologista, a enfermagem, o obstetra, todo mundo preparado para fazer um parto. Então, só para vocês terem uma ideia como que nosso momento ali melhorou, quarta passada entubou uma de manhã, que piorou e teve que fazer o parto, fez um parto na UTI. E tinha outra de 29 semanas, que foi no meu plantão, nós preparamos também, o neném entrou, ficou 5 minutos com frequência de 45, nós fizemos o parto na UTI. E aí, é aquele circo armado, 2 minutos depois, tá tudo normal, a enfermeira que está lá na UTI de responsável, ela não via obstetrícia desde a época da faculdade dela, né, uma das enfermeiras lá responsáveis. Ela falou assim, senhora, sabe que eu tô gostando? Porque vocês fazem uma bagunça tão organizada que fica tudo fácil. Então, gente, é conversar. É óbvio que eu não espero que todo mundo se organize desse jeito, mas a gente tem que se organizar da melhor maneira possível para saber que na hora que entuba, desatura, se você não consegue manejar, você não consegue, então entuba, faz o parto, tudo bem. Se você não consegue entubar e fazer a vigilância estrita na UTI, às vezes 2, 3 vezes por dia de vitalidade fetal, você tem que organizar o serviço para isso, ou pensar em resolução, obviamente, tá? Então, quando a gente fala não faz o parto, é só se tiver CNTP, né? Essas condições absurdamente normais de temperatura e pressão. Então, esse foi o outro aprendizado que nós tivemos. Até a gente chegar onde nós estamos agora, que eu acho que é um oásis, é mundo de Nárnia, eu estou falando isso, eu sei porque eu estou discutindo casos no Brasil inteiro, nós brigamos muito dentro do hospital. Muito, muito. Fernanda, tem a mão levantada do Yurian, desculpa se eu não estou falando corretamente. E aí, são 12h09. Eu acho que a gente poderia dar a palavra para o Yurian e para a doutora Maria do Carmo e fechar com a Fernanda depois. O que você acha? Perfeito. Só antes de eu passar a palavra, só eu pedir para a Karen pôr aqui, Fernanda, eu vi que você gosta da história de dados, né? A gente tem aqui mais acima o link do Observatório Covid, que é um observatório que a Rossana é uma das professoras que lançou, junto com uma professora de estatística, que ele cruza várias bases, tanto do CIVEP-GRIP, que é de onde você tirou, acho que os dados da sua apresentação, como base do SINASC no SINAM, porque não estão todas as mortes ali no CIVEP computadas. Então, o observatório, ele puxa a informação de outras bases, e só para vocês terem uma ideia do dado, é assim... Está aqui, Fernanda, a Karen já tinha colocado? Já. Não, só uma coisa, em vez de 355, Fernanda, provavelmente a gente tem em torno de 770 mortes desde março do ano passado, tá? Sendo que mais 230 de SRAG não confirmada por Covid. Então, e essas não confirmadas, que não tem a confirmação, 80% provavelmente são Covid, tá? Então, a gente tem algo em torno de 900 mortes já maternas e ou de puérperas, né, de gestantes ou puérperas, e essa é a grande dificuldade, que o CIVEP, ele não computa direito as mortes de puérpera, tá? Então, por isso que tem esse número subestimado. E dizer que, quando a gente pega no observatório, a gente tem muita morte também no final do segundo trimestre da gestação,
tá? Então, deixa aí o link, se você quiser, ele é autoexplicativo, dá para vocês puxarem os dados por região de vocês, tá? E isso realmente, o que você falou, que é muito maior do que no ano passado, é muito maior do que o ano passado, tá? Era isso, gente, obrigada. Yurian, pode falar, Yurian. Bom dia. Doutor Yurian, médico intensivista e técnico da vigilância do óbito do Ministério da Saúde. Eu queria parabenizar de forma rápida ao coletivo por o desempenho no caso, mas queria fazer uma reflexão, porque estou assistindo a todas estas discussões e noto que são poucos médicos, poucas pessoas que estamos dentro de esta discusión. Yo incito a los coordinadores, incito a los secretarios de salud, ver la forma de que la atención primaria, principalmente los médicos de las unidades básicas de salud, entren en todas estas discusiones por estados. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ustedes colocan manuales, ustedes colocan casos, ustedes colocan y llegan al médico a hacer reflexión sobre cuando le llegue uma paciente o estado crítico dela, antes de que aconteçam muitas. Incluso hoy yo estaba hablando con alguien del ministerio a ver cómo podíamos encaixar asistencia primaria en todas estas reuniones. Muy importante, no sé, llegar hasta la chefía da VS, y si ten 10 médicos en el horario que nos estamos reunidos, colocar 5 y disponibilizarlo para que participen esa hora que estamos haciendo en estas discusiones, porque es muy importante. Ahora mismo en la sala solo tenemos 47 participantes y era para que hubiese, no sé, 200, 300, 1000 personas. ¿Por qué? Porque es muy importante. Estamos perdiendo muchas grávidas. Las grávidas están llegando muy graves. Y entonces podemos hacer una diferencia lá embaixo na atenção primária. Muito bem, Yurian. Até eu conversei no começo, eu vi aqui, temos um participante de atenção primária, mas eu acho que é um entre 40, nesses 48, e é importante mesmo, eu acho que tem que se traçar essas estratégias, e acho até que já está sendo feita uma estratégia dessas, porque está havendo tem programado reunião com gestores, não é isso, Fernanda? A gente, a partir de quarta que vem, Yuri, só para uma iniciativa da Fiocruz e junto aos gestores de cada região, nós vamos, inclusive acabei de anotar aqui, porque nós fomos destinados a pegar as dificuldades de cada região e levar para essa reunião com os gestores regionais. Então, eu já tô colocando aqui que Santa Catarina reivindica o incentivo, e uma forma de incentivar pessoas da ponta, da rede básica, a estarem participando das discussões de caso também. Vou colocar, já está aqui como sugestão, tá? Eu posso falar? Por favor, doutora Maria do Carmo. Prazer enorme estar aqui com a senhora. Eu já fui contemplada com a fala de Yurian, porque exatamente a minha preocupação é essa, que é a atenção básica. Várias vezes eu fechei aqui a câmara porque eu fui telefonar para o município da qual a paciente que nós vamos apresentar na próxima semana foi o óbito, insistindo para que a atenção básica faça investigação domiciliar, ver como é que foi o pré-natal e que esteja presente na nossa discussão no dia 13 de maio, que vai ser aqui do Rio Grande do Norte. Então, ontem mesmo eu conversei com o Braga, na reunião lá na maternidade, Januário 5, eu falei, se não envolver os gestores, prefeitos e secretários de saúde, para integrar, dar mais assistência às nossas mulheres, desde o planejamento reprodutivo até atenção à discussão, à pré-concepção, pré-natal e a garantia de assistência ao parto, que é o grande problema. E trabalhar a atenção básica. É lá que tudo começa. Certo? Então, era isso. A minha fala foi realmente contemplada com o Irian. É o que eu penso também, viu, Irian? Realmente, vocês aí no Sul, imagina aqui no Nordeste, né? E aí é mais grave ainda a nossa situação. 50% dos óbitos do Rio Grande do Norte é por hipertensão. Minha gente, pelo amor de Deus.
Quando eu era iniciando a minha formação profissional, hipertensão era a terceira causa de morte. A primeira causa de morte era a hemorragia, a segunda, infecção, e a terceira, hipertensão. Hoje nós temos hipertensão. Quando melhorou a tecnologia, tudo isso, a questão do sulfato de magnésio, que todo mundo aprende na faculdade, no curso de medicina, sulfatar os pacientes, mas, infelizmente, parece que quando recebe o CRM, esquece que aprenderam na faculdade. Isso eu digo muito nas reuniões que eu faço com o pessoal da atenção básica. Era isso. Bom dia, e eu estou aprendendo muito com vocês. Como é bom participar dessas reuniões. Eu amo. Só não participo quando não posso. Pois tá, um bom dia, e até a tarde eu acho que eu vou estar presente também. Muito bom. Eu queria só, se eu puder, posso falar um pouquinho? Então, assim, agradecer também a oportunidade de participar, acho que ouvir outras experiências, até trazendo um pouco do nosso caso, assim, e fico feliz em saber que a gente teve uma abordagem legal, assim, e principalmente para avisar a equipe clínica também, que acompanhou neste caso, porque a gente sabe como é difícil, como vocês mesmos comentaram também, essa comunicação entre algumas equipes e a parte da obstetrícia. Muitas vezes se tem, assim, aquela imagem de que o obstetra só vai ser necessário no momento que é para interromper. Ó, descompensou, então tem que fazer o parto. Agora sim precisamos do obstetra. Como se... E a gente, às vezes, acaba muito se colocando nessa posição, só a única maneira é interromper, então é interessante conversar contigo, e até ouvir a doutora Fernanda falando dessa questão da intubação, mesmo não necessariamente ir direto para o parto, tentar fazer esse manejo antes. Acho que abre uma porta também para a gente conversar com o pessoal aqui do nosso serviço e tentando colocar algumas, que tem muita gente que está aberto a melhorar, aberto a ter essas opiniões que até agora também não tínhamos conseguido falar muito a respeito. Acho que eu entendo, assim, a parte também da parte clínica, que como aumentou substancialmente o número de casos, então a gestante acaba sendo mais uma paciente mas assim, sabe que ela tem peculiaridades e que tem muita coisa que precisa ser feita em conjunto com o obstetra, e acho que fico feliz de a gente ter conseguido chegar nesse caso, ter tido um bom resultado, né, mãe, bebê, mas também tivemos outros que tiveram desfecho ruim ou uma prematuridade mais extrema, bebês que tiveram infecção. Então acho que a gente fica sempre se perguntando o que podia ter sido feito diferente, né, e acho que essa discussão de hoje abre essa porta para a gente tentar melhorar cada vez mais. Então, agradecer mesmo a opinião de vocês e todo esse momento, digamos assim. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade dessa reunião e de compartilhar com a Fernanda esse momento. Então, muito obrigada a todos, e que um bom dia para todo mundo, que a gente continue trabalhando aí juntos para melhora. Bom dia, gente. Obrigada por tudo, viu? Para mim é sempre um prazer estar aqui, tá? E assim, ó, Fernanda e Yuri, me corrija se eu estiver errada. A gente morre de medo de um catéter central e de uma PA invasiva, eles morrem de medo de neném na barriga. Então a gente tem que pegar, dar as mãos e aproximar os medos e seguir em diante, tá bom? Muito obrigado.